Quando a gente pensa em alquimia, é quase automático, né? Vem logo a imagem do chumbo virando ouro, a tal pedra filosofal. Sim, é o imaginário popular, né? Exato. Mas o material que a gente analisou, parece que isso é só a casca, sabe? Tem algo bem mais fundo aí. É nisso que a gente vai mergulhar hoje. Temos de tudo um pouco. Artigos sobre alquimia na prática, visão do Jung, história, simbolismo, guias para iniciantes. A nossa missão, digamos assim, é entender o que é essa tal de grande obra interior. E por que gente como Jung olhou para a alquimia e viu, sei lá, um mapa da nossa cabeça. Ok, vamos abrir isso. A ideia central, então, é que o foco não era só o metal, mas uma transformação da gente mesmo, o tal ouro interior. É exatamente isso. As fontes colocam a alquimia como o estudo e a aplicação dos 4 elementos, fogo, terra, ar, água, e também de 3 princípios filosóficos, enxofre, mercúrio e sal. Tudo isso para uma evolução espiritual e, claro, material também, mas talvez em segundo plano. E de onde veio isso tudo? As raízes são super diversas. Egito, Grécia, China, mundo árabe é uma mistura bem rica de filosofia, misticismo e o que a gente hoje chamaria de, talvez, proto-ciência. E tem aquela frase-chave de Hermes Trismegisto, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Isso é central, liga o micro ao macro, o humano ao universo. Faz sentido. E é bom, assim, diferenciar, sabe? Tem a alquimia espiritual, que foca mais nessa coisa interna, na transformação pessoal. Certo. E tem a laboratorial, que lida com as operações físicas mesmo. E dentro dela tem a espagíria, que é tipo uma alquimia medicinal com plantas, minerais. Algumas fontes veem isso como um preparo, sabe? Um primeiro passo para a jornada maior, para a grande obra. Entendi. Então essa grande obra é o caminho para o tal ouro interior. O material descreve como um mapa simbólico. Como funciona isso? Parece quase, sei lá, terapia com um símbolo antigo. É uma ótima forma de ver. A grande obra tem fases, né? Simplificando um pouco, dá para pensar em 3 etapas principais. Começa com o nigredo. Nigredo? Ou calcinação. É a fase escura, o símbolo é o corvo, representa o confronto com a nossa sombra, sabe? Queimar as ilusões, dissolver o ego velho. É desconfortável, claro, mas essencial. Imagino. E depois dessa escuridão? Depois do nigredo, vem o albedo. É a purificação. A luz depois da treva, a clareza mental, emocional, que surge depois que as impurezas foram lavadas, digamos assim. Ah, a limpeza. Isso. E, por fim, o rubedo, muitas vezes ligado à conjunktio, que é a união dos opostos, luz e sombra, masculino e feminino, consciente e inconsciente. A integração total. Exatamente. É aí que nasce simbolicamente o ouro alquímico, o ser completo, unificado, o objetivo final. E nesse caminho todo, aqueles 3 princípios agem como partes da gente. Enxofre seria a alma, o desejo, mercúrio, o espírito, a mente mais fluida, e o sal, o corpo, a estrutura que dá forma. E os elementos? Os elementos são as ferramentas, né? Fogo para purificar, água para lidar com as emoções, ar para clarear as ideias e a terra para concretizar, para manifestar. Ok, a estrutura simbólica está clara. Mas a conexão com a psicologia moderna, com Jung, parece um pulo grande, né? Como ele entra nisso? Ele realmente viu nesses textos, tipo, milenares, um espelho da nossa mente? Sim, essa foi uma das grandes sacadas dele. Jung percebeu que os alquimistas, ao projetarem as expectativas, os processos internos deles na matéria que eles trabalhavam, eles estavam, na verdade, descrevendo o processo de individuação. Sem saber, claro. Individuação. Aquele processo de se tornar completo, né? Isso, a jornada de integração psicológica para se tornar um self, um eu mais completo. A transformação da prima matéria, aquela substância inicial, caótica, que para Jung era a psique não desenvolvida, a sombra, em ouro, que seria o self integrado, a autoconsciência, para ele era um paralelo perfeito do nosso desenvolvimento psíquico. Uau! E as operações alquímicas viram metáforas muito fortes. A solúcio, por exemplo. A dissolução seria como mergulhar no inconsciente ou lidar com uma crise forte.
Uma fonte até comparou a pandemia a um tipo de tsunami que forçou uma solútil coletiva na gente. Faz sentido. E o oposto? O oposto seria a coagulatio, o aterramento. É quando você solidifica o que aprendeu e encontra um chão firme depois da dissolução, sabe? Sair da apatia, da depressão. O chumbo entra aí. Pesado, denso, simboliza essa dificuldade, mas é necessário para dar forma ao que era só fantasia e ideia solta. O laboratório era, no fundo, um espelho da alma do alquimista. E a pedra filosofal? Fica onde nessa história? É só lenda ou... Representa essa integração final. É majoritariamente simbólica, sim. Representa a consciência desperta, sabe? Ir além do ego limitado, realizar o potencial humano, alcançar a unidade. Não é tanto algo para achar, mas um estado de ser para conquistar internamente pela grande obra. Entendi. Mas por que essa fixação toda no chumbo? Virou quase o slogan da alquimia. Transformar chumbo em ouro. O chumbo era muito comum, barato, o metal básico por excelência na época. E, simbolicamente, para muitos, ele era o oposto direto do ouro, né? Pesado, opaco, imperfeito, contra o metal perfeito, solar. Algumas tradições viam ele como a prima matéria ideal para começar. Essa associação ficou muito forte, talvez mais do que outras, e foi amplificada depois pela cultura popular. Virou o exemplo mais famoso da transmutação. Entendi. Então, para resumir, a alquimia, olhando por esse ângulo mais profundo das fontes, é bem menos sobre química de bancada e muito mais sobre psicologia, espiritualidade. Ela usa a linguagem da transformação da matéria para falar da nossa transformação, das nossas sombras, limitações, o chumbo, para nossa sabedoria, o nosso potencial, o ouro. Perfeito. A alquimia espiritual, como a gente está vendo, é um convite para explorar a fundo a alma, para descobrir esse ouro que já está na gente. E a reflexão final, talvez inspirada no que a gente leu, seja essa. Será que a gente tem a disposição, a coragem para ser o alquimista da própria vida? Para encarar o fogo da transformação e refinar o nosso próprio ser?